Dia de missões. Então nós vamos aprender com o Senhor nessa noite como nós estaria preparado para fazer missões, não somente até o confim da terra, os confins da terra, mas também em Jerusalém, também em Samaria, depois até aos confins da terra. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 1. Essa leitura aqui, irmão, é muito conhecida. Muito conhecida. Eu até brinco, e até criança que está nascendo dente conhece aqui esse evangelho, o Evangelho de São João, capítulo 3, versículo de número 1 diante, que diz assim: a instrução acerca do novo nascimento. Jesus diz assim, o título: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Então começa assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele não era pouca coisa não, ele não era qualquer um igual o irmão Antônio aqui não. Ele era príncipe da sinagoga judaica, conhecedor da lei de Deus. Então Jesus fala com ele, no 2 diz assim: e foi ter de noite com Jesus. A gente, para aprender, tem que ir com Jesus, tá, irmão? Ele é que é o mestre, ele é que ensina. E foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, que quer dizer mestre, né? Bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se não for com ele, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não podem entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito: necessário vos é nascer de novo. A igreja pode assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado. Ele sabia, porque ele era conhecedor da lei de Deus, mas aquele cacuete, presta atenção, aquele cacuete religioso que muitas vezes atrapalha o nosso crescimento espiritual. Eles sabiam, mas ele fez de bobinho. Porque é impossível que a pessoa volte ao ventre da mãe para nascer de novo. Mas ele estava achando que era um segundo batismo, porque ele estava acostumado, igreja, ver um batismo por aspersão, jogar uma aguinha na cabeça. Então, logo assim que nascesse, mas quando Jesus falou com ele do batismo por emersão, o batismo mergulhar, emergir, o batismo verdadeiro, logo ele achou que ele tinha que voltar
ao ventre da mãe, porque o primeiro batismo não adiantou nada. O que nós aprendemos com isso, igreja? Nós aprendemos o seguinte: até hoje, quando as pessoas vê às vezes, eu estou arrumando para o batismo nas águas, porque eu agora converti a Jesus, entreguei minha vida para Jesus, então agora é necessário que eu batismo. Aí as pessoas já ficam assim: batizar para quê? Batizar? Você já batizou uma vez? Você já batizou uma vez? Escuta aqui, mas quando eu batizei, quando nós batizamos ainda criança, às vezes há 1 mês, 2 meses, 3 meses de idade, eles perguntaram nós, a pessoa que estava ministrando o batismo, eles perguntaram nós: você aceita Jesus Cristo como o único, suficiente e exclusivo Salvador da sua vida? Se perguntar à criança, a criança não responde. Porque o batismo ele é realizado a partir de 12 anos de idade. Que é, vamos dizer assim, a idade mais, vamos dizer, é ensinada a batizar. Porque aí a criança já tem noção daquilo que está fazendo. Mas não que seja pecado também. Nós batizamos aqui, no último batismo aqui, né? O nosso irmãozinho Arthur, glória a Deus por isso. Teve mais aqui, criança aqui, glória a Deus por isso. Estou falando que é pecado, não. Eu estou falando a respeito de Nicodemo, que ele estava acostumado com outro batismo. Então, quando dizem, vou batizar de novo, com licença. Esse tempo seco, a boca da gente resseca muito, né? Voltar no ventre, aí ele não. Aí ele deu uma de bobo, não pode. Aí Jesus teve de explicar. O mestre, Jesus, o Rabi, o nosso mestre, nós aprendemos com ele. Aí ele falou: não, Nicodemo, não é isso não, é nascer da água e do Espírito. Você tem que nascer, você tem que morrer o velho homem, para nascer um novo homem, uma nova criatura, em novidade de vida. Para aquele que mente, não mentir mais. Para aquele que engana, não enganar mais. Para aquele que trai, não trair mais. E daí por diante, de todos os erros, tem que morrer o velho homem. Se a semente, ela não morrer, ela não nasce, ela não brota, ela não frutifica, ela não dá frutos. E nós precisamos frutificar. Então nós somos uma árvore, não fruto do Espírito. Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito, né? Mansidão, tolerância, domínio próprio, e daí várias coisas. É o novo nascimento. Não fazer mais aquilo que a gente fazia antes. Xingamento, tem pessoa que às vezes só sabe xingar. Que vida desgraçada é essa? Para que eu vim neste mundo? Vim neste mundo para sofrer. Ninguém veio neste mundo para sofrer. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não fomos acidente. Foi um acidente quando nós nascemos, não. Mas foi projeto de Deus na nossa vida, para fazer a diferença neste mundo pecaminoso. Não é mais nós que vivemos, mas é o Espírito de Deus que vive em nós, que habita em nós. Ele é que convence do pecado, do juízo e da justiça. Então nós precisamos ter a nossa identidade de verdadeiramente pessoas nascidas de novo, nova criatura, feita à imagem e semelhança de Deus.
Mas às vezes o mundo não entende, nunca vai entender, irmãos. Nós só entendemos quando nós viemos, nós reconhecemos a nossa falha, reconhecemos que nós somos pecadores. E todo pecador, o que precisa é de um Salvador. Todo pecador precisa do Salvador, e esse Salvador é quando nós encontramos Jesus Cristo na nossa vida. Faz a diferença do justo e do injusto, de quem serve a Deus e quem que não serve a Deus. Faz a diferença, porque a nossa vida não é a mesma. Aí a pessoa não entende, irmão. O homem carnal não entende as coisas espirituais. Não entende. Somente o espiritual é que vai discernir as coisas espirituais. A regeneração, envolve mudança de vida. Uma vida de pecado em uma vida de obediência a Jesus Cristo. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não adianta a gente sacrificar e não obedecer os mandamentos do Senhor. João 14, 21. Agora eu vou para aqui, que eu vou descansar um bocado aqui os meus olhos aqui, porque quarta-feira, ô irmão, como faz falta. Tanto para a gente aqui como para a igreja, tá, amado? Irmão Jonas, faz falta. Então a gente acostuma, né? Acostuma tudo aquilo que às vezes vem trazer facilidade para a gente, mas é preciso a gente acostumar com as coisas também que vem trazer diversidade, não facilidade, tudo fácil na nossa vida. Diz assim, João 14, 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é que me ama, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e meu Pai manifestarei a ele. Glória a Deus por isso. Quando nós amamos Jesus, quando nós guardamos os mandamentos, Deus também vem, e Jesus Cristo, e faz, e nos ama também, e faz morada em nós. Aí nós se tornamos aquela pessoa de fraqueza para aquela pessoa forte espiritualmente, aquela pessoa que acostuma apanhar. Tem que acostumar a apanhar, irmão, pelo Evangelho. Tem que acostumar a apanhar, para a gente estar preparado, porque neste mundo, irmão, o mundo ama aquele que faz a vontade da carne. E quem ama o mundo não pode agradar a Deus. Nova vida, de regeneração, mudanças. Tito 2,5. Tito 2,5. Glória a Deus. Nos ensina a seres moderados, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Presta atenção nisso, irmão. Até os nossos vizinhos, nós temos que dar um bom exemplo para eles, irmão. Não é aquela gritalhada, não. Aquela gritalhada, um gritando com o outro dentro de casa. Ensina, nós temos que ser moderados, para a palavra de Deus não ser blasfemada. Não blasfemar. Senão as pessoas começam a falar assim: aquele ali, aquele homem ali, aquele São Antônio, diz que é
diz que é evangelho. Tem nada de evangelho. Tem nada de evangelho. Lá na casa dele, só vê barulho de panela voar, cabo de vassoura. Está falando ali, nós não podemos blasfemar a palavra de Deus. Tem que ser moderado em tudo. Novo nascimento. Não pelas obras de justiça que nos houvesse feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação no Espírito. Nós não tomamos somente um banho de costume do dia a dia, mas pela palavra de Deus nós fomos regenerados, nós fomos lavados, não por obras, mas pela palavra de Deus. Nós se tornamos o quê? Uma nova criatura. Nós tornamos filhos e filhas de Deus, amados de Deus. Jesus que tem misericórdia de nós. Nós como igreja, nós temos ainda que melhorar muito na nossa vida. Eu tenho que melhorar na minha vida. Eu ainda tenho que melhorar na minha vida. Não é suficiente ainda. Não é suficiente. O testemunho que eu dou ainda tem que ser melhor. Ainda tem que ser melhor. Segundo carta de Paulo aos Coríntios 5,17, diz assim: aquele que, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Já passou as coisas velhas. Assim é. Se estiver em Cristo, estiver. Será que nós estamos verdadeiros ou nós temos reserva? Será que precisamos despojar de nós mesmos e tirar aquilo de dentro de nós para agradar a Cristo, para ser nova criatura? Deus que tem misericórdia de nós, irmãos. Nós vivemos pela graça e pela misericórdia de Deus, que é a causa de nós não sermos consumidos. Porque nós somos feitos, irmãos, imagem e semelhança de Deus. Mas quando o homem peca, irmãos, ele se torna ingrato com Deus. Ele suja, ele mancha o caráter de Deus, desse Deus santo, desse Deus poderoso. Quando a pessoa peca, já converteu, conheceu, provou do dom celestial, provar e ver que Jesus é bom. E quando ele volta atrás, quando ele joga tudo para cima, ele está crucificando Jesus Cristo novamente. E aí o estado dele se torna pior do que o primeiro. É isso que a palavra de Deus nos ensina. A nós ser cuidadoso. Nós ser cuidadoso com aquilo que Deus nos deu. Este dom. O dom da fé, o dom de crer, que não andamos por vista. Nós não andamos por vista, nós andamos pela fé. Nós não andamos pelo que nós sentimos, nós andamos pelo que nós cremos. E nós cremos em Jesus Cristo ressuscitado, o Filho do Deus vivo. Como diz o apóstolo Pedro, diz: Tu és, Senhor, o Filho do Deus vivo, que veio ao mundo para salvar.
Efésios capítulo 4, versículo 23. Nós vamos ler até o 25. Diz assim: vós renoveis no Espírito, Espírito nosso, Espírito minúsculo, da vossa mente, e vos revistai do novo homem, que segundo Deus é criado verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira. Por isso deixai a mentira e farai a verdade, cada um com o seu próximo. Porque somos membros um dos outros. Somos membros um dos outros. Vos renovei no espírito do vosso sentido. Deus seja louvado por isso. O 25 já lemos: deixai a mentira e fará a verdade com o seu próximo. Colossenses 3,10 diz assim: e vos revestisse do novo. Colossenses 2,10. E vos vestistes, aliás, vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Segundo a imagem daquele que o criou. Vestis de novo, nós somos vestidos, irmão. Não essas vestes, não isso aqui. Não isso aqui, mas uma veste espiritual. Veste espiritual, que é a segunda é a imagem de Deus, do nosso Criador, a semelhança. Então nós não podemos falhar de novo, irmãos. Nós não podemos voltar ao rudimento velho, o fermento velho. Nós não podemos. Senão aí nós estamos traindo Jesus, nós estamos crucificando Jesus de novo. Deus seja louvado. Característica de um novo nascimento. Como nós vamos saber? Como eu vou saber? Como nós vamos saber se verdadeiramente nós nascemos de novo? Como nós vamos saber? Como nós vamos ficar sabendo? Esperando a pessoa falar: mas você hoje não é mais aquele homem. Não é isso, igreja. O homem não justifica o outro homem. Um homem não tem capacidade de justificar. Porque a nossa justiça, Isaías diz que a nossa justiça, sabe como ela é, irmãos? Um trapo de imundície. A justiça do homem é com trapo de imundície. Característica do novo nascimento. Colossenses 3,12. Colossenses 3,12. Precisamos ter a nossa identidade. Não aquela identidade cartória, mas a identidade com Deus. Identidade espiritual. Porque nós somos conhecidos aqui na terra, no céu, mas também no inferno. Nós somos conhecidos. Então nós temos que ter a nossa identidade espiritual para nós lutar contra as hostes espirituais da maldade, que muitas vezes atua no nosso meio, age no nosso meio, danifica a perfeição de Deus no nosso meio. Diz assim, está escrito, Colossenses 3,12: revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santo e amado, de entranhas
de misericórdias, entranhas, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Longanimidade. Estude, irmãos. Estudo faz parte do nascimento de uma pessoa. Aquele que briga não briga mais, o brigão não brigava mais. Eu até posso dizer assim, irmão, eu sou daqueles que não levava desaforo para casa. Eu posso dizer assim. Sabe como é que é, né? Caipira, lá dos cantão, já viu, né? Se não der facão, pega foice. Se não der foice, pega machado. Mas não leva desaforo para casa. Hoje eu não. Eu sei que eu nasci de novo. Hoje eu não levo só para casa, não. Eu levo desaforo para casa, eu levo passar, eu levo para o quarto, eu levo para o banheiro, eu levo por todo o quintal. Hoje é assim, irmão. Aí eu vejo que eu nasci de novo. É assim que a gente vê. Não é mais eu que vivo. É Cristo que vive em nós. Ele é que vive em nós. Ele é que conduz nós a triunfo. Ele é que nos ensina, estuda aí. Mansidão. Ele, como ovelha muda, foi levado ao matador, mas jamais ele abriu a boca, jamais ele reclamou. E esse é o mundo que nós vivemos, irmãos. A qualquer momento pode vir uma perseguição na igreja. Tem que ter ousadia. A igreja tem que aprender a ser ousada, irmãos. Aprender, não querer vencer com seus próprios esforços. Porque não vai conseguir. Não vai conseguir, vai desistir, irmão. Na primeira luta a pessoa desiste. Hoje a gente está vendo pessoa convertida assim. Ainda não chegou uma luta até derramar o sangue. A pessoa já está desistindo. Não, eu não vou mais. A vida com Jesus, me falaram que a vida com Jesus era boa. Agora eu converti. Estou com mais problema na minha vida, estou com mais luta na minha vida. Por isso, irmão, quando a gente vai evangelizar a pessoa, a gente tem... Você entregar a sua vida para Jesus, você vai começar o seguinte, já ter problema em casa, com a sua família. Porque eu conheço pessoas que às vezes foi na igreja, irmão, ouviu pregar para eles um evangelho fácil. E o pastor Leandro sempre fala aqui, o evangelho ele não é fácil. A vida do cristão não é fácil. Estou certo ou estou errado? Estou falando verdade ou estou mentindo? Não é fácil, irmão. Então tem pessoa, quando aquela moça foi para a igreja, ficou só um mês na igreja. Mas você me falou que Jesus ia mudar a minha vida. Foi o contrário. A luta na minha vida, na minha família. Eu não tinha luta com a minha família. Agora estou tendo. É isso mesmo, irmãos. A gente tem que estar preparado. Não pode pregar o evangelho de água com açúcar, não, irmãos. O evangelho é de derramar até sangue, se for preciso. Esse é o evangelho, irmãos. Essa é a palavra de exaltação que o Senhor está nos dando. Jesus, pagou a nossa salvação com sangue. Com sangue derramado, Ele nos comprou. Não foi por um preço financeiro alto, não. Ele pagou com sangue. Ele perdoou os nossos pecados. Ele morreu no nosso lugar. Evangelho fácil não existe. Aí aquela moça falou com a pessoa que evangelizou ela, eu não vou ficar mais na igreja. Misericórdia. Mas a Bíblia fala que a primeira luta é em casa, é contra os familiares, irmãos.
Porque luz começa a contender luz com as trevas. Não combina, não combina. E não é diferente até hoje, irmãos. Eles podem falar o que eles quiserem. Mas quando a gente entra com o poder de Deus, poder que Jesus nos revestiu de poder, para pisar serpente e escorpião, para pregar o evangelho, para expulsar demônio. O evangelho, irmão, ele tem que manifestar com isso. Salvação, libertação, curas. É que nós vemos lá em Marcos 16:15, né? Nós vemos lá começar o ide de Jesus, a ordem de Jesus. E muitas vezes, irmão, nós não queremos pagar preço, não. É melhor ficar no cantinho. E as almas? E as almas? Que vale mais do que uma alma, de que esse mundo todo, de que toda a riqueza, irmãos. Se pegar toda a riqueza deste mundo, irmão, não tem condições de comprar a salvação de uma alma. Pensa bem como é valioso para Deus quando a pessoa se arrepende, mas é com dificuldade. Segundo top, não gloriar nós nas coisas que fazemos. Gálatas 6, 14 e 15. A honra não é minha, a glória não é minha. É do Senhor. É do Senhor, não é nossa, não é de ninguém nossa. Coitado de nós. Paulo diz assim, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: mais longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Está entendendo, igreja? Nós já estamos crucificados, irmãos. Igual Jesus naquela cruz, nós já estamos crucificados para o mundo nos odeia. Não pensa que o mundo vai aplaudir. Você está no caminho certo, para eles nós estamos no caminho errado. Porque as coisas de Deus, a sabedoria humana, as coisas de Deus são loucura para o homem sábio deste mundo. Mas para nós é poder de Deus. Porque em Cristo Jesus, esse é o 15, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. Incircuncisão é que eles faziam lá na lei de Moisés. A circuncisão é no nosso coração, mas se não tiver mudança, nada vale, irmãos. Nada vale, ali está explicando, nem a incircuncisão e nem a circuncisão que é do nosso coração. Nós somos circuncidados no coração nosso. No coração nosso. Não é mais aquele coração triste, aquele coração de tristeza, de pensando em vingança, de mágoa. Não é mais isso. É um coração disposto a perdoar, é um coração disposto a derramar diante de Deus, clamar a Deus, chorar nos pés do Senhor. Quem chora, chora nos pés do Senhor. Não adianta chorar no mundo, senão o mundo vai zombar. Que homem chorão, um homem velho chorando. Que mulher velha chorando. Vai zombar ainda de nós, mas chora nos pés de Jesus.
Chora, chora, chora. Quanto mais você chora, mais meu filho amado, ele começa a te guardar e começa a te livrar de toda cilada do inimigo. É isso que ele faz, irmão, com nós que obedecemos os seus mandamentos. Vou repetir, não que nós seja brindado, que não vai acontecer, mas na luta o Senhor está conosco. Pode vir o que vier, eu não estou só, o Senhor está comigo. Ele prometeu que estaria comigo todos os dias, até a consumação do século. Eu não estou só. Essa é a segurança, irmão, que nós temos. É a segurança que a igreja do Senhor, aqueles que obedecem os mandamentos do Senhor, nós temos essa segurança. Não precisamos temer mal algum. Porque 1000 vai cair ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não vamos ser atingidos, porque o Senhor está para nos livrar. Glória a Deus, porque o pecado não terá, Romanos 6,14, o pecado não tem mais domínio. Pecado não tem, porque o pecado não terá domínio sobre vós, nós todos, vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Essa graça maravilhosa, essa graça que tudo é pela graça. Estamos respirando pela graça, estamos aqui pela graça, almoçamos hoje pela graça, estamos respirando pela graça, somos salvos pela graça, tudo pela graça. Tem gente que acha, não, é só a salvação. Não, irmão, não é só a salvação, tudo aqui nessa terra, tudo aqui debaixo desse imenso céu, tudo é pela graça. Nós somos gratos com Deus, nós somos gratos. O 6,15, porque pecamos, porque pecaremos, de jeito nenhum, não, pecado longe de mim, porque nós temos domínio sobre o pecado, porque nós não vivemos segundo a carne, mas nós vivemos segundo o Espírito. Nós vivemos segundo o Espírito, não vivemos mais na carne. Porque pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Debaixo da graça de modo nenhum. De modo nenhum, 16, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer? Olha o que Jesus disse, voltamos lá vamos colocar aqui João 14, 21, Jesus dizendo, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, tem que guardar, tem que obedecer, e os mandamentos não é pesado não, irmãos, é só nós quebrar um pouco a nossa carne. Eu vejo a igreja um pouco diferente, irmãos. Porque tem casca de... Jesus falou isso, Jesus falou que tem casca de demônio que só sai com muito jejum e oração. E hoje a igreja, irmão, a igreja de hoje, ela tem pouco jejum e pouca oração. Aí é onde muitas vezes o bicho faz graça com nós, né? Cadê o poder? Cadê o poder que você diz que Deus te deu? Assim que ele faz, irmãos. Você é fraco. Você não vai poder comigo, não. É assim que ele desafia, irmão, a nossa vida. Porque está faltando aquele combustível para nós caminhar, para nós ter ousadia de pregar, de falar com as pessoas. O 22, 6:22 de Romano diz assim: mas agora, libertado do pecado, vai prestando atenção,
somos libertos. Por que nós estamos libertos? Porque nós pegamos a primeira carta de João, 1 nós sabemos o que está escrito lá, que se nós confessar os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós sabemos que nós nascemos de novo, que nós não somos mais sujeitos ao pecado. Pode dizer não ao pecado. Sai de mim, Satanás. Eu agora sou de Deus. Eu nasci, eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Eu nasci de Deus. Eu não sou mais o velho homem que você montava, que você escravizava, que você fazia isso. Vai beber, vai trair, vai mentir, vai. Agora não, Satanás. Eu sou da verdade. Resiste, irmão. Sujeitar a Deus, resistir o diabo, que foge. Foge. Quando a gente está sujeitando a Deus, irmãos, o mal nada sucederá, praga nenhuma chegará à nossa casa, porque Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos, liberto do pecado e feitos servos de Deus. Tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Por fim, a vida eterna com Deus é o que nós esperamos, irmãos. Mas tem que rejeitar as obras das trevas. Porque o diabo, irmãos, ele não está preocupado lá fora, não. Ele está preocupado em usar pessoas lá de fora para fazer nós pecarmos. Um cego guiando o outro, cai todos os dois no buraco. Para pecar, para estar assim com eles, irmãos. Não pensa, vou tornar a repetir, não pensa que... Nós temos uma noção, né, pastor Moisés? Nós temos um exemplo. Quando a gente estava lá no mundo, a quantidade de amigos que a gente tinha. É verdade, lá no mundo. Mas quando nós viemos, irmãos, para a presença do Senhor, se a gente deixasse levar por eles, a gente volta ao rudimento antigo. A gente volta... Ele tem que sair da roda dos escarnecedores, é verdade ou não é? Tem que sair, não pode parar no caminho dos pecadores, não, irmão. Essa praga, esse pecado é lepra, contamina e faz separação de nós e Deus. Quando nós oramos, Deus não pode atender a nossa oração. Faz separação. Deus seja louvado. 23 de Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. É vida eterna, é o que interessa a nós, irmãos. Quem quer ficar aqui neste mundo 200 anos? Misericórdia. 200 anos. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Está podre, irmão. O sistema do mundo é podre, é corrupto. Não cabe nós envolver com isso, com nada deste mundo, irmãos. A não ser trabalhar, comer e dormir e vir fortalecer na graça de Deus. Com o poder de Deus, com a misericórdia de Deus. Glória a Deus por isso. Santo, santo é o nome do Senhor. Como sabemos se nascemos de novo? Como sabemos se somos nascidos de novo?
não é os outros dizendo, irmãos. Está vendo como é que muitas vezes as missões exigem muito de nós, irmãos? Exige muito de nós, da gente pregar o Evangelho, porque missões é anunciar o Evangelho, é pregar boas novas, pregar boas notícias, mas como exige de nós? Porque se nós não tiver certeza na nossa vida, eu nasci de novo, eu sou nascido de novo, a gente não tem condições de pregar para os outros também não, irmãos. Tem não, porque o diabo, ele não é bobinho não. Ele sabe o calcanhar de Aquiles, nossa, irmão, aonde pode ser tocado, aonde pode impedir nossa caminhada. Então o que nós temos que ter? Discernimento de espírito. Assim, não, isso não provém de Deus. Isso não provém de Deus. Como sabemos, primeira carta ainda de João 5,18. 5,18. Sabemos que todo, tá, irmão? Não tem acepção de pessoas. Não tem esse melhor do que o outro. Não tem, com Deus não tem isso. Aí o que nós lemos aqui, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Não peca. Mas o que é nascido, o que é de Deus é gerado, conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Não toca. Quem é nascido de Deus, irmão, pode ficar tranquilo. Ele não vai tocar. Ele não vai tocar, nós estamos protegidos, irmãos. Deus coloca em volta de nós um muro de fogo que ele não pode chegar e não pode tocar em nós. Não pode tocar. Porque nós somos nascidos de Deus. Sabemos o 5,19 da mesma carta. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz de quê, igreja? Fala aí. De que o mundo jaz? Do maligno. Nós somos de Deus. Nós estamos no mundo, estamos aqui, mas nós não somos do mundo, irmão. Nós temos que ter essa consciência. Mas então eu vou cruzar o braço. Não, irmão, vamos trabalhar, vamos conquistar. Deus tem prazer, irmão, na nossa conquista, porque nós glorificamos Ele, porque tudo vem dEle. Tudo vem dEle, tudo é dEle, tudo vem dEle para nós. E Ele dá a quem Ele quiser. Mas nós temos que saber que o mundo não vai aplaudir, nós estamos contramão, nós não estamos na mão com o mundo, nós estamos contramão, Ninguém vai aplaudir a gente não, irmãos. Ainda vai falar assim, aquele bobo, todo dia vai para a igreja, palhaço mesmo, diz que vai falar com Deus. Que Deus está tão distante. Nós sabemos que Ele está juntinho de nós. Nós sabemos que Ele está dentro de nós. Nós sabemos que Ele está no nosso coração. Por isso que nós falamos Ele. Nós sabemos que os ouvidos dEle não estão agravados e nem as mãos dEle estão encolhidas. Mas Ele está atento à nossa oração, e as mãos estão estendidas para abençoar a sua igreja, para fazer da sua igreja vencedora, para levantar aqueles que estão no pó e sentar diante de Deus. Este é o nosso Deus, irmãos. Este é o nosso Deus que não mudou, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo. Não mudou. Tudo que está aqui, irmãos, se nós honrar Ele, Ele vai fazer na nossa vida. Nenhuma palavra vai cair por terra. Nenhuma palavra vai ser cumprida. Mas depende de mim, depende de você, depende da igreja. Andar segundo os seus mandamentos, os seus estatutos.
e até mesmo seus preceitos. Preceito é coisa mais local, irmão, mais local. Muitas vezes o líder da igreja, ele tem um preceito a cumprir na igreja, porque as ovelhas não enchem de carrapicho, não vai lá para o mundo e volta cheio de carrapato e de carrapicho. Então ele tem que aplicar. Às vezes ele aplica a palavra de Deus, ele exalta. Isso que você está fazendo não agrada a Deus. É uma exaltação, é uma consolação para que as ovelhas não se percam, não seja arrastada pelo lobo. Que nós somos ovelhas, mas enviada no meio de lobo devorador, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Deus seja louvado. O nome dele seja glorificado. Muitas vezes, irmãos, nós vamos ser perseguidos. Muitas vezes nós vamos ser perseguidos. Ninguém pensa que às vezes, irmão, prepara a igreja. Prepara a igreja. Não conformei com esse século. Vamos procurar renovar a mente, um bom entendimento, para que prove qual é agradável, boa e agradável, perfeita palavra de Deus na nossa vida. Glória a Deus por isso. Mas vão ser perseguidos. Como os discípulos foram perseguidos, nós também corremos o risco de ser perseguidos. Mas vão ser ousados. Vão ser ousados. Temos que ser ousados. Atos dos Apóstolos 4:17. Glória a Deus. Estou de olho aqui, tá, igreja? Estou olhando aqui. Pela fé, os discípulos também foram. 4:17. Mas, presta atenção, irmão. Mas para que não se divulgasse, mas entre o povo. É a igreja primitiva, irmãos. Ameacemos rigorosamente. Ameaçar rigorosamente. Falar assim, eu corto o teu pescoço, eu vou cortar a tua perna. Se tu falar mais em Jesus, se vocês falar mais em Jesus, eu vou furar teu olho, eu vou cortar a tua orelha, eu vou cortar o teu braço. Ameaçamos rigorosamente. Todas as ameaças, para que não fale mais neste nome a homens algum. Está dando para entender, irmãos? Como? Não, isso aconteceu lá no passado. Não, irmãos. Não, pode acontecer no dia de hoje também. E nós precisamos estar com a nossa vida no altar de Deus. Porque isso pode acontecer. E nós não podemos temer, irmãos. Eu não me lembro, não, mas em Eclesiastes me parece que é capítulo 10, versículo 4, diz assim: quando levantar o espírito do governador, não saia do teu lugar. Não saia, não pode sair do lugar. É isso mesmo, oh glória a Deus, hein? Jesus, obrigado. Não está aqui não. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixe o teu lugar. É que aconteceu contra eles, irmãos. Ameaçar para não divulgar mais. E chamando-os. Desculpa. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, Atos 4:8. 4:8. Então, presta atenção, irmão, como é que a igreja tem que buscar, irmãos? Eu acho que nós estamos um pouco acomodados, desculpa de eu falar isso, tá? Mas como nós temos, sabe, irmão? Eles suportaram, foi por causa disso aqui, irmão.
Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe diz: principais do povo, e vós, ancião de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo com que foi curado, seja conhecido de vós e de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Sabe quanto esse homem sofreu, irmãos? 40 anos ou mais. Agora eles querem prender, irmão, por causa daquilo, do bem. Por causa do bem que eles estavam fazendo. Um homem aleijado, um homem que estava na porta do templo pedindo esmola. Agora eles querem prender eles, irmãos. Benefício. Atos 3 fala. Atos 3 fala. Que este homem, ele era coxo, Deus do ventre da mãe dele, mais de 40 anos aí sofrendo. Não pode fazer o bem mais. Nós estamos caminhando para isso, irmãos. Tudo tem invertido. O mal agora está no lugar do bem, a mentira está no lugar da verdade. Tudo está invertido no dia de hoje. E era assim a igreja primitiva. Agora, na igreja no século 21 também é isso aí, irmão. Não pensa que está facilidade, não está não. Em nome desse é que está ação diante de vós. Faça favor, volta para o 3:1 aí para mim, fazendo favor, amado. Glória a Deus. Isso, 3:1, obrigado. Diz assim: e Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração, a nona, 3 horas da tarde, a hora nona. E era trazido um homem, presta atenção, um homem que foi curado lá na frente. Era trazido um homem que Deus, desde o ventre da sua mãe, era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo. O 2, chamado Formosa, para pedir esmola ao que entrava no templo. Deus do ventre da mãe, o qual, vendo a Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Glória a Deus. Irmão, às vezes essa pessoa dá um esmola ao outro, irmãos. Às vezes essa esmola pode servir, sabe para quê? Para a destruição dele. Mas nós não temos prata nem ouro, irmão, mas nós temos o nome de Jesus para dar a ele. Nós temos o nome de Jesus para dar este mundo, irmãos. Não adianta só dar fome, não adianta só dar o peixinho frito para comer, mas tem que dar a vara, tem que ensinar eles a pescar. Toma agora, está gostoso o peixe, vai pescar. Tem que provar e ver que o Senhor é bom, irmãos. Não adianta ficar, tem que fazer obra, mas a obra sem fé é morta. A obra não vai salvar ninguém, a obra tem que estar junto, de mão dada com a fé, senão não adianta dar esmola, não adianta dar comida, mas tem que ensinar as pessoas,
Tem que ensinar a pessoa que Deus é que provê na nossa vida o nosso sustento, o nosso pão de cada dia. É Deus é que sustenta. Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu às vezes vou na padaria, às vezes com licença. Às vezes eu brinco assim, falo assim: glória a Deus. Aí eu fico me olhando assim: por que o senhor está dando glória a Deus, São Antônio? Eu falo: não, eu estou dando glória a Deus porque o cesto de pão que sobrou, que 5.000 alimentou, Jesus não mandou jogar fora, Jesus mandou guardar. E hoje eu alimento desse pão, alimento 2 pão, esse de trigo e do pão vivo que desceu do céu, que fazem, usa minha boca para dizer que tudo que eu tenho provém dele. Amém, igreja? Que Deus nos abençoa, né? Que o Espírito Santo continua falando conosco, né, irmão? Nos preparando para enfrentar o que vier na nossa vida. O que vier, ceder, não voltar para trás da nossa fé depositada em Jesus Cristo. Porque a fé em Jesus Cristo não é para todos, não, irmãos. Você vai lá na Índia, lá tem mais de 3.000 deuses. Vaca, rato, não sei o que tem. Aí Tessalonicenses 2, 3:2 diz assim: a fé não é para todos. A fé natural, ela é para todos. Mas a fé sobrenatural, a fé que remove montanha, essa não é para todos. A fé que tudo que a gente fala em nome de Jesus acontece, não é para todos. Não é essa fé que a pessoa professa, mas ele até fala de boca, mas ele não vive. Ele não vive aquela fé. Por que ele não vive? Porque ele fala dessa fé, mas está com medo de acontecer isso, acontecer aquilo. Não sei o que tem, que vem amanhã. Vem o que vier, irmão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém?